Glória a Deus, amados. Querido, pega a tua Bíblia e abra rapidinho comigo primeiro livro de Reis, no nome de Jesus, amém. Quantos creem que Deus é o Deus do impossível aqui? Amém. A coisa que Deus mais gosta de fazer comigo é me desconstruir, só para provar que Ele é Deus a cada dia. E eu fico feliz, porque Ele tira de mim a responsabilidade de construir alguma coisa. Fica tudo na mão dEle. Aleluia. Eu me planejei para uma coisa, mas Deus está nos dando outra. 1 Reis, capítulo 17. Amém. 1 Reis 17, você de casa, no nome de Jesus, também acompanha aí com a tua Bíblia. Amém. 1 Reis, capítulo 17, quem encontrar, já glorifica o Senhor. Amém. O capítulo 17, amados, nós vamos ler a partir do verso 8, mas o capítulo 17 começa dizendo que Elias, né, o profeta, o tisbita, ele chegou diante de Acabe. Acabe era o rei de Israel. Ele chegou diante de Acabe e ele disse para Acabe: segundo a minha palavra, não irá chover e nem orvalho cairá do céu aqui nessa terra. Aí a palavra vai dizer que ficou 3 anos e 6 meses sem chuva sobre a terra. Só que quando Elias, ele trouxe essa palavra, Acabe procurou matar ele. E Deus, da mesma forma como Deus, através do Espírito Santo, levou ele a profetizar isso, o Espírito Santo também disse para ele: foge para junto do riacho Querite. Eu já preguei essa palavra há alguns dias aqui atrás, aqui. E ele foi para junto do Querite. E junto do Querite, Deus o alimentava. E faziam com que corvos levassem para ele carne e pão de manhã e à tarde. E ele bebia da água do Querite. Só que como não chovia sobre a terra, aquela região, então o Querite secou. E a palavra diz assim, verso 7: sucedeu que passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Aí o verso 8: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo. Veio a ele o que? Está escrito na tua Bíblia? A palavra do Senhor. Então, amado, a primeira coisa que eu quero te dar aqui, que o Senhor quer te dar através desse texto é: não se preocupe, não tema. Ontem estava tudo bem contigo? O ano passado estava tudo bem contigo? No mês passado estava tudo bem contigo e hoje não está? O começo do ano não foi como você imaginou, não está sendo como você desejava que fosse. Então Deus está dizendo o seguinte: não se preocupe, sabe por quê? E não tema, e não fique atrás de resposta. Não se preocupe com as pessoas, com aquilo que as pessoas estão falando para você, especialmente com o ímpio, que não fala coisa com coisa e não sabe nem o que está falando. Por mais conhecimento que o ímpio tem, querido, se ele colocar um sapato na boca, fica de bom tamanho. Por quê? Porque mais vale o que o Senhor diz a nosso respeito, não o que as pessoas dizem. Então Deus está dizendo aqui através dessa palavra: não se preocupe,
Não é para você temer. Por quê? Porque se começar a te faltar alguma coisa, a palavra dele vai chegar até você para te orientar o que fazer. Porque Elias, o Espírito Santo direcionou para o Querite, mas passados dias o Querite secou. Mas ele não ficou na mão, por quê? Porque quando secou, o Espírito veio e disse para ele: Elias, levanta-te, verso 9, e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que te ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente o quê? Um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos. E o quê? Verso 13, Elias lhe disse: não temas, vai e faze disso primeiro para quem? Para mim, um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para quem? Para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até que é o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme o quê? Conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra de quem? Do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Então, querido, todas as vezes que nós estamos passando por dificuldades, se a nossa vida está nas mãos do Senhor, nós não devemos temer. Por quê? Porque o Senhor sempre, daqueles que estão diante dele, daqueles que confiam nele, o Senhor sempre trará uma palavra de direção. O Senhor sempre dará a direção para essa pessoa e mostrará para ele a saída, o que ele deve fazer para que ele deixe de passar por necessidade. Amém? Porém, querido, Deus não faz isso usando o teu conhecimento. Porém, Deus não faz isso usando o teu entendimento. Deus não faz isso, querido, usando as tuas experiências de vida até aqui. Deus não faz isso, querido, usando o conhecimento de pessoas que estudaram 3, 4, 5, 6 faculdades. Não. Deus, ele vai fazer isso conforme a sua palavra, conforme o querer dele, do jeito que ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. E Elias, ele começou a passar por necessidade. E Deus chega para ele e fala: olha, você vai se levantar daí, Elias, e você vai para Sarepta de Sidom. Lá eu ordenei uma mulher, e Deus já avisa logo, é uma mulher viúva. É uma mulher viúva. E as viúvas nessa época aqui, querido, costumavam não ter sustento. Quem sustentava as viúvas eram os profetas. Quem sustentava as viúvas eram as pessoas, os sacerdotes. Quem sustentava as viúvas era o tabernáculo, era as ofertas que entravam no tabernáculo, que servia para sustentar as viúvas. Mas Deus disse para ele: olha aqui, Elias, eu vou te mandar para um lugar e eu já ordenei uma mulher viúva que te sustente. O que Deus está dizendo para Elias: olha, eu vou te mandar para um lugar e eu vou te sustentar, mas é do meu jeito.
Eu quero fazer contigo, mas é da minha forma, é conforme a minha palavra. Porque eu quero saber se você realmente confia em mim. Se você realmente permanecerá em mim, ouvindo o que eu estou falando para você. E a palavra está dizendo aqui que Elias se levantou e ele foi até Sidom. E até Sarepta, que é de Sidom. Então, quando ele chegou lá na porta da cidade, querido, Deus não nos deixa confundidos. A direção que Deus dá, ela é certa. A direção que vem de Deus não te deixa confusa. A direção que vem de Deus não te traz opressão. A direção que vem de Deus, querido, não te deixa às cegas. A direção que vem de Deus não tem confusão. Então ele se levantou e quando ele chegou na porta da cidade, a primeira coisa que ele encontra lá é a mulher que Deus havia dito que tinha preparado para sustentá-lo. A mulher que Deus havia dito que já tinha ordenado que ela iria sustentá-lo. Mas, querido, quando Elias chegou na porta da cidade, como que ele ficou sabendo que era essa mulher? Como que ele discerniu? É essa aqui a pessoa que Deus preparou para poder me sustentar. Qualquer um de nós aqui, talvez, receberia uma direção de Deus como essa, e a gente sairia e iria até o lugar onde Deus tinha mandado, e a gente ia ficar procurando, e a gente ia enxergar alguém, ia olhar o carro que a pessoa está, a gente ia olhar a casa que ela está, a gente ia olhar o tipo de roupa que ela está vestindo, para dizer assim, foi essa pessoa que Deus levantou para me sustentar. Por quê? Porque ela tem dinheiro, porque ela tem posses, porque é isso que nós fazemos, querido. É isso que nós fazemos, é isso que a igreja hoje está fazendo. Por quê? Porque a igreja deixou de valorizar quem não tem dinheiro. A igreja está deixando de lado os pobres para valorizar aqueles que têm dinheiro. Tem muita gente que não tem dinheiro, que tem unção, que Deus usa, que o ministério é verdadeiro, que tem chamado, porém estão sentados, porém talvez esteja até desviado. Por quê? Porque a igreja está dando oportunidade para aqueles que têm dinheiro subir nos altares e pregar um evangelho falido. Mas Elias, quando ele chegou na porta da cidade, ele sabia, meu amado, que aquela mulher era a pessoa certa, era a pessoa que Deus havia dito. Sabe por quê? Porque quando ele chegou lá, viu ela, primeiro, trabalhando. Deus não chama desocupado. Deus não chama gente preguiçosa. Todas as pessoas que Deus chamou na Bíblia estavam trabalhando. Os primeiros discípulos de Jesus, querido, quando Jesus encontrou, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam trabalhando, eles estavam exercendo a função deles, a pesca deles, que eram pescadores. Amém ou não amém? Então, querido, entenda uma coisa. Se você tiver chamado de Deus, e esse chamado ainda não se manifestou, entenda uma coisa, Ele pode pedir para você largar o teu trabalho e ir após Ele. Mas não fique preocupado com isso, sabe por quê? Porque na hora que Ele fizer, assim como Pedro e André, assim como João e Tiago, vocês não terão dúvida nenhuma disso. E vocês vão largar tudo para trás, pai, barcos, redes, e vão seguir o Senhor para fazer a vontade dEle. Amém? Mas Elias, quando ele chegou na porta da cidade, por que ele sabia que aquela era a mulher? Porque ele encontrou ela trabalhando. E porque ele entendia, ele sabia, que é isso que muitas vezes a gente não entende. A pastora Fernanda falou sobre semeadura. Desde a virada do ano a gente fala sobre semeadura, a semente preciosa. Muitas pessoas não entendem isso, querido. Mas nesses últimos dias, de domingo para cá, todas as palavras que têm sido pregadas são como essas palavras. Domingo passado foi falado sobre o quê? Sobre a pessoa que tem unção e encher o vaso. Você sabe por que não tem vaso vazio hoje aqui, para a gente encher? Porque estão no carnaval, e competir com o carnaval agora, nesse momento, nós não conseguimos. Mas o carnaval termina na terça-feira. Quarta-feira
É a chamada quarta-feira de cinza. Espiritualmente, você sabe o que significa? Cinza significa melancolia, tristeza, depressão, aflição, opressão. Então é quarta-feira de cinza, é um dia depois do carnaval, é o dia que esse povo vai voltar para casa. Os que voltarem vivos vão estar trazendo na bagagem cansaço e ressaca e dívida. Volta para casa, querido. É melancólico, trazendo ressaca, trazendo tristeza. E aí, meu amado, começa o nosso trabalho. Que trabalho que é esse, pastor? É aí que nós vamos começar. Primeiro, orar por essas pessoas. Segundo, evangelizar. É responsabilidade tua, é responsabilidade minha, é responsabilidade nossa pegar esses vasos vazios e trazer para a presença de Deus, para serem cheios da presença dele. Queridos, para muitas pessoas, esse está sendo o último carnaval. Por quê? Porque não chegarão a terça-feira vivos. Mas no nome de Jesus Cristo, para muitas pessoas também, esse vai ser o último carnaval. Por quê? Porque você não vai ficar de braço cruzado. Você vai orar e você vai se levantar e vai evangelizar e vai trazer esses vasos vazios para a igreja, para serem cheios do Espírito Santo de Deus. E no ano que vem, querido, no ano que vem, se a gente fizer outro café da manhã como esse, essa cadeira que está vazia do teu lado, ele vai estar sentado junto contigo também, orando e clamando, para que no próximo ano, outras pessoas também tenham encontro com Deus e sejam transformadas por Ele. O nosso problema é que a gente quer que Deus transforme o mundo. A gente sabe que o Evangelho é a solução. Porém, querido, nós queremos agir em favor do reino, queremos fazer a vontade do reino, porém com o nosso próprio entendimento. Nós queremos ter colheita grande, colheita farta, com uma semeadura miserável. E Elias, quando ele chegou na porta da cidade, ele viu que aquela mulher era a mulher certa. Sabe por quê? Porque era uma mulher que estava necessitada, era uma mulher que precisava. E ele chegou para essa mulher e começou a conversar com ela. E ele começa, primeira coisa que ele fez, pediu algo para ela. E aqui é onde começa o negócio. Porque o que ele pediu primeiro para ela? Água. Água, talvez para você hoje aqui não tem valor nenhum. Talvez você vai ali no outro salão, pega um monte de copo de água, joga lá fora, para você não vai fazer falta. Para você é só mais um copo com água. Talvez você despreze a água aqui da igreja. Eu não vou beber água aqui, eu vou beber em casa, porque eu prefiro a água da minha casa. Porém, amado, nesse momento aqui, a água era mais preciosa do que a comida. A água era mais preciosa do que dinheiro, era mais preciosa do que ouro. Por quê? Porque havia 3 anos e meio que não chovia. Havia 3 anos e meio que não chovia naquele lugar. Então pessoas não tomavam banho, pessoas estavam sem comer, pessoas estavam morrendo de sede. Os animais estavam morrendo de sede, não havia plantação, não havia colheita. Por quê? Porque tinha 3 anos e meio de seca sobre a face da terra. Mas ele chega, querido, diante daquela mulher que estava passando por necessidade e não pediu outra coisa. Chegou para ela e pediu a semente preciosa dela. Chegou para ela e falou assim: olha, traz para mim um pouco de água. Traz para mim um pouco de água. Aquela mulher poderia ter dito para ele, falou assim: não, a água que eu tenho aqui é para mim e meu filho não morremos de sede. A água que eu tenho aqui é para mim, eu nem te conheço. Você está chegando aqui
e vem pedir água para mim. Mas essa mulher não perguntou quem que era. Essa mulher, ela não quis saber quem que era. O que que ela estava fazendo? Querido, tem um dito popular no nosso meio que muitas vezes nós nos gabamos de dizer, mas nós não vivemos ele. Fazei o bem e não sem olhar a quem. Muitas vezes nós não fazemos isso. A pessoa está chegando pedindo um copo com água, ela está te dando uma oportunidade de você encher ela com a unção que você diz que tem, mas você está desperdiçando. Por quê? Porque você não sabe quem que é. Jesus também não sabia quem você era quando ele se entregou por você. Ela foi lá e pegou a semente preciosa dela e entregou nas mãos do profeta. Ele olhou para ela e disse para ela: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Ela poderia falar assim: tu já me levou a minha semente mais preciosa do momento, agora tu quer me levar o resto de comida que eu tenho? Mas ela não fez nada disso. O que que ela falou? Olha que coisa interessante, amado. Ela disse assim, verso 12: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão o quê? Eu tenho um punhado de farinha, eu tenho um pouco de alimento sim, mas eu vou fazer um bolo para ti. Sabe por que eu vou fazer um bolo para ti? Porque além da farinha, eu também tenho um pouco de unção no meu vaso. Eu tenho unção no meu vaso. Ou seja, eu conheço o Deus que tu serve, eu também sirvo a Ele, eu também o confesso. Aí ela responde para ele: e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. É assim que nós nos sentimos muitas vezes diante das lutas, das dificuldades, querido. A gente acha que a gente vai sucumbir, a gente acha que a gente vai morrer, a gente acha que está tudo acabado. Mas já foi falado hoje aqui nesse altar, querido, lido na palavra de Deus, que o propósito de Deus é maior do que a nossa vida. O propósito de Deus é maior, se é maior do que a nossa vida, é muito maior do que a nossa necessidade. Então, se o propósito de Deus ainda não se cumpriu na tua vida, entenda, não é a necessidade que vai te destruir, não é a necessidade que vai acabar contigo. Por quê? Porque a necessidade, a luta que você está passando, não pode destruir o propósito de Deus para a tua vida. Não pode destruir, de forma alguma. Por isso que o profeta foi enviado para essa mulher. Por 2 motivos, querido. Por 2 motivos. Um motivo na vida dele e um motivo na vida dela. E o motivo dele era igual ao motivo dela. Simples assim. Porque o motivo dele é que ele tinha necessidade. Diga, Elias, o profeta, tinha uma necessidade. Amém? E Deus mandou ele para junto de uma mulher. E quando ele chegou lá, essa mulher também tinha o quê? Uma necessidade. Então entenda uma coisa: quando Deus olhar para você e ver uma necessidade tua, Ele vai enxergar uma outra pessoa que também tem necessidade, e Ele vai falar para uma de vocês duas ir ao encontro daquela outra pessoa, para resolver na vida de vocês dois essa necessidade. Como, pastor? Como que isso vai acontecer? Simples. Na minha Bíblia está escrito, talvez é o versículo que eu mais cito nesse altar:
que quando duas pessoas concordam acerca de alguma coisa que porventura pedem, seria concedido por meu Pai que está nos céus. Se você não tem o que vai suprir a necessidade do outro, e o outro não tem o que vai suprir a tua necessidade, vocês podem fazer uma coisa juntos. Vocês podem clamar juntos pelo Senhor e concordar em oração acerca do que vocês vão pedir. E a palavra de Deus diz que Ele vai conceder e resolver o problema dos dois. Vai resolver o problema dos dois. Então Elias, ele enxergou a necessidade daquela mulher. E ele entendeu o seguinte, querido. Uma coisa que Elias entendia e que você precisa sair daqui entendendo. A tua bênção. Você não é melhor do que os outros. Lembra da palavra de domingo passado? A tua bênção depende da pessoa que está sentada do teu lado. A tua bênção depende da pessoa que está sentada na tua frente e de todas as pessoas que estão sentadas atrás de você. Não adianta você falar: ai pastor, eu vou ficar em casa porque eu não preciso de congregar para Deus me abençoar. Deus vai falar com você, Deus vai trazer unção sobre a tua vida, porém a bênção não chega na tua vida se não passar pela vida do teu irmão. Querido, era o profeta Elias. Entenda, por que é o profeta Elias que está aqui? Deus está mostrando, olha, não é porque ele é profeta que eu vou abençoar ele diretamente. Não é porque ele conversa comigo, não é porque ele me ouve, não é porque eu uso ele, que a bênção dele vai ter que ser entregue para ele, irmãos. A bênção tua, Elias, vai ter que passar pela vida de alguém. Tu vai ter que se relacionar. Tu vai ter que se levantar da tua cadeira em casa e vir para a igreja. Tu vai ter que fazer alguma coisa. Tu vai ter que sair do lugar. Está muito bom aí no Querite, né? Que maravilha, você bebe a água do ribeiro e os corvos vêm trazer carne e pão para você de manhã e à tarde. Que maravilha, né? Talvez ele comia, ficava um pouquinho lá, aí quando chegava a tarde, aí eu vou comer isso aqui, não, vou esperar os corvos chegar para mim comer uma comida fresquinha. É isso que eu vou fazer. Mas aí o Querite está dizendo aqui que o Querite secou por quê? Porque não havia chuva, certo? A chuva aqui, você sabe o que representa? Céu aberto, para que unção desça. Quando a gente se acomoda num lugar, a gente não ora mais, a gente não quer congregar. Quando as coisas estão funcionando para nós, a gente acha que não precisa de Deus. Você pode não dizer isso com as tuas palavras, mas as tuas atitudes falam mais do que elas. Falam mais do que elas. Você sabe por que nós não devemos medir força agora com o carnaval, agora nesses dias? Porque nós vamos perder. Agora vai quarta-feira falar de Jesus. Se tu falar de Jesus hoje, é perigoso tu cair na folia também. Tem um monte de crente usando a desculpa de evangelizar para ir para lá. Mas espera, a partir de quarta-feira, sabe aquele teu colega? Tu vai chegar no teu trabalho e tu vai encontrar gente com dor de cabeça. Espera alguns dias e você vai começar a encontrar gente opressa. Sabe por quê? Porque trocaram. O carnaval é um grande câmbio de demônios. As pessoas vão para o carnaval e ficam trocando de demônio, sabe? Igual troca de figurinha. E elas ficam trocando de demônios. Aí o estado daquela se torna pior do que antes. O dinheiro já foi embora. Casamento acaba. Gravidez indesejada. Aí quer fazer aborto. Não, eu sou defensor, eu tenho que fazer mesmo. Mas por que quer fazer? Porque trocou de demônio.
E o estado dela não é mais o mesmo. Aí, querido, o querite secou para ela. Ela vai estar com fome, ela vai estar com sede, ela vai estar insatisfeita com a vida. Algumas delas vão estar até pensando em tirar a própria vida. Vão estar, sabe de que jeito? Prontinhas para você chegar e dizer para elas: você não precisa nem se esforçar. Eis que diz o Senhor. Não, só chega e fala: Jesus te ama. E ela cai de joelho, chorando. Porque através da tua vida, ela vai sentir o amor de Deus. Mas olha aqui, Elias estava muito tranquilo. Aí Deus secou o querite. Aproveitou os dias sem chover. Vou secar o querite, meu irmão. Eu vou secar o querite, meu filho. Sabe por quê? Porque você está muito... Eu vou te mandar para um lugar onde você é necessário. Aonde você é necessário? Aonde tem alguém necessitado. Aonde tem um vaso vazio. Para você encher essa pessoa da unção que Deus coloca sobre a tua vida. Para a gente poder encerrar, eu vou te dar um negócio muito pesado. Você sabia que a unção adoece? A unção não é para ser curtida em você. A unção é para ser usada. Lembra de 2020? Qual que era o terceiro requisito para tomar posse da bênção? Não, quarto requisito: se esvaziar da unção. Deus te enche, não é porque você é mais bonito, não é porque você ora, mas Deus te enche para você usar essa unção, para você orar com as pessoas, para você encher os outros vasos. Os outros vasos. Mas se você retém a unção, quando a unção não serve para nada, ela nos adoece. Mas Deus, eu quero que você fique de pé, porque você vai levar dessa palavra aqui, de tudo que eu falei. Se você levar só isso, glória a Deus. De tudo que eu falei, se você levar somente isso que eu vou te falar agora, você já ganhou o ano de 2023. Desde o começo do ano, Deus está falando para a gente da importância de congregar, de estar junto. Amém ou não amém? Está falando da semente preciosa. Amém ou não amém? Então, querido, por que Deus tem falado isso? Porque a nossa bênção, a bênção de ninguém aqui, a minha, nem a do profeta Elias, é entregue em mãos pelo Senhor. Não vai ser entregue para você. Eu oro, pastor. Também oro. Eu leio a Bíblia. Também leio. A tua bênção vai chegar até você através do teu irmão, através de uma pessoa. Pessoas podem falar: Elias estava acomodado, Deus ficou bravo com ele. Não, Deus não ficou bravo. Deus pegou e tirou ele do lugar e falou assim: eu vou te abençoar, você tem sido obediente a mim. Mas a tua bênção não é porque você é profeta que eu vou entregar nas tuas mãos. A tua bênção eu vou entregar através daquela viúva que está lá em Sarepta. Mas pai, não tem uma viúva mais perto da minha casa? Não, é daquela que eu quero mandar. Você sabe o que significa isso, amado? Direção de Deus. Direção de Deus.
Porque se você for escolher, você vai escolher sempre o lugar mais fácil para você. Deus vai falar com você e vai te mostrar coisas. Mas se você crer no Senhor, você vai fazer como Elias. Amém? Você vai aproveitar as oportunidades, querido. Amém? Quantos aqui querem aproveitar as oportunidades de Deus? Glória a Deus, aleluia. Alguém de vocês pensou assim: vou rachar de ganhar dinheiro esse ano, porque Deus vai me dar oportunidades fantásticas. Não é dessas oportunidades que eu estou falando. As oportunidades que Deus nos dá. Oh, Jesus. As oportunidades que Deus nos dá têm a ver com as pessoas que estão ao nosso redor. E com as necessidades dela. Não se trata de ganhar as oportunidades de Deus. Se trata em oferecer. 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 Dar. O que você tem para dar? O que você tem para dar? O que você tem para entregar? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais você entrega, maior você é em Deus e menor você é naturalmente. Amém? E é isso que o Senhor está falando conosco, querido. O mês tem ainda quantos dias? 10? Contando com hoje? 11? Esse é 28, né? 9 dias. 9 dias. Em 9 dias, querido. É tudo que eu te peço. Para você. Coloque essa palavra que eu preguei hoje. E as palavras que foram pregadas esses dias. Em prática. Mas fecha os teus olhos, amado. Eu quero, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pai, eu quero colocar a vida do meu irmão, da minha irmã, a igreja hoje diante de Ti.